Olha, ontem à noite, momentos de tensão, terror, desespero, preocupação das pessoas que trabalham no shopping da cidade. Um incêndio tomou conta de 16 lojas, foi preciso a intervenção do Corpo de Bombeiros, você vai ver aí as imagens. O trabalho do Corpo de Bombeiros com 22 homens e 7 viaturas para combater as chamas. As imagens mostram um momento de dificuldade provocado pelas... Olha aí, registros feitos com telefone celular mostram o momento em que as chamas surgiram nos andares inferiores, no andar inferior, no primeiro andar, no térreo do shopping da cidade. A chama foi difícil de ser contida pelos fiscais que estavam lá trabalhando. 2 fiscais, inclusive, fizeram o primeiro combate a esse incêndio da maneira como podiam. Acionaram o Corpo de Bombeiros. O incêndio começou por volta das 7h10 da noite de ontem e às 7h50 o Corpo de Bombeiros chegou depois de ser acionado, depois de algum tempo, né? Foi acionado. Os técnicos os fiscais tentaram controlar a chama, não conseguiram, aí chamaram o Corpo de Bombeiros, que chegou ao local e fez o combate ao incêndio. E ficaram essas imagens aí que você está vendo, que foi registrada pela população e também feita pelo próprio Corpo de Bombeiros, como você pode ver. Foi um trabalho que levou aproximadamente 2h30 para ser controlado. Fogo precisou ser controlado em 2h30. Foram 33 mil litros d'água usados no combate a esse incêndio aí. Ontem eu estive lá na companhia do Haroldo Fabrício, nosso cinegrafista, repórter cinematográfico Haroldo Fabrício, e testemunhamos o sofrimento da população que precisa do shopping da cidade, que vive do shopping da cidade, que trabalha aí e que estava há 5 meses sem fazer a venda das suas mercadorias. Voltaram ontem e se depararam com a tragédia, perderam tudo. Ontem a noite foi bastante movimentada, muitos dos permissionários fizeram fila ali no entorno do shopping da cidade para tentar contabilizar os prejuízos, não tiveram acesso à área de combate a incêndio e somente no dia de hoje é que a situação ficou um pouco mais clara para que eles pudessem entender mais ou menos o que pode ter acontecido. Eu vou lá ao vivo com a Gorete Santos. Gorete Santos está ao vivo lá. Gorete, a movimentação aí hoje é nenhuma. Prédio isolado, né, Gorete? O prédio está isolado, pouca movimentação na verdade, viu, Joelson? Porque o acesso ele foi liberado para alguns permissionários, somente aqueles permissionários que tiveram os boxes destruídos. Então, 16 permissionários tiveram acesso ao shopping da cidade para ver exatamente como que ficou a situação lá dentro. Fora esses permissionários, somente autoridades do município, inclusive o prefeito Firmino Filho esteve aqui, o superintendente da SDU Centro-Norte, a administração do shopping também. E o Corpo de Bombeiros ainda está sendo aguardado para ser realizada a perícia. Está marcada para agora às 2h da tarde. Defesa Civil esteve aqui pela manhã, Polícia Civil também, para fazer a perícia do local, Joelson. A causa desse incêndio ainda é um mistério, ninguém sabe exatamente informar o que teria provocado. A suspeita é de que tenha começado por um dos boxes, né? Então, uma das lojas do térreo do shopping da cidade acabou se propagando por outros 15, então são 16 boxes no total que foram atingidos em 2 corredores que ficam mais próximos da Praça da Bandeira, onde nós estamos nesse momento. E é também a única entrada que está liberada desde ontem, ou pelo menos estava, porque agora está interditado, que foi liberada ontem para o público, né? Lembrando aí que o shopping da cidade foi reaberto nessa segunda-feira, depois de quase 5 meses fechado em função da pandemia, mas é feito todo um protocolo de segurança, inclusive um revezamento entre os permissionários. Ontem, somente parte deles retornou ao trabalho, muitos outros só iriam iniciar as atividades nesta terça-feira. Então, a movimentação aqui do lado de fora foi bastante intensa na manhã de hoje. Muitos permissionários que chegaram ao local, mas não tiveram acesso. Como eu falei anteriormente, somente aqueles que tiveram os boxes destruídos puderam entrar. Alguns clientes também, ainda desinformados, sem saber do incêndio, vieram ao local para fazer compras, mas também não puderam entrar. E permanece interditado, ainda sem saber por quanto tempo vai ser feita a avaliação de engenheiros, além da perícia do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil.
A ideia é avaliar a dimensão dos danos provocados, inclusive estruturais, para saber se há possibilidade de retomada das atividades em pouco tempo, pelo menos de forma parcial. Joelson. Ao vivo do shopping da cidade, vamos repetir, está fechado para perícia. Trabalho que vai ser feito pelo Corpo de Bombeiros. Nós estamos vendo aí, inclusive, um técnico mexendo, né, nas instalações elétricas do shopping da cidade. Não sei exatamente se deve ter autorização, está com crachá, porque isso aí é um ambiente que, segundo a Major Nájera, do Corpo de Bombeiros, informou ontem para nós, é um ambiente que precisa ser mantido em isolamento, porque vai passar por perícia. Qualquer uma das instalações elétricas, eventualmente um problema de qualquer coisa pode ter provocado esse incêndio. Então, para que preserve o ambiente e assim tenha as respostas, era preciso que ficasse isolado. Mas deve estar autorizado, tem aí o crachá e tal. Então, o trabalho que está sendo feito no shopping da cidade, que, como disse a Gorete Santos, está vazio, fechado para serviços, apenas as pessoas que são donas permissionárias de algumas das lojas atingidas estão tendo acesso. A área segue isolada, como você pode ver, o único acesso possível é pela Praça da Bandeira e ainda assim sob forte controle feita pelas autoridades. Gorete Santos, obrigado pelas informações. Daqui a pouco eu volto com a Gorete. Por quê? Porque nós, da TV Cidade Verde, apuramos que lá no Corpo de Bombeiros é preciso tramitar um processo para que as instituições, elas existam, possam abrir, enfim, funcionar, abrir as portas. Esse documento chama-se Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros. Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros. Esse atestado, ele existe para casas de 200 metros quadrados, aí vai aumentando, 500 metros quadrados, 900 metros quadrados, enfim. Quanto maior o número de exigências também em relação a esse documento. E aí, para que ele seja liberado, é preciso que um engenheiro esteja lá no local e preencha esse documento aqui que você está vendo no telão. É o Formulário de Segurança contra Incêndio de Projeto Técnico. Aí você faz a identificação do local, né, a rua, não sei o quê, papapá, e aí vai preenchendo os requisitos. Projeto técnico. Tem projeto técnico? Ah, então tá certo. Aí o engenheiro vai marcando. Projeto técnico para instalação e ocupação temporária. Aí vai fazendo todas as análises, né, técnicas para saber se as instituições têm condição de funcionar. Aí tem um outro ponto aqui que, por exemplo, medida de segurança contra incêndio. Aí tem acesso de viatura do Corpo de Bombeiros, segurança estrutural nas edificações, não sei o que, vertical, e aí vai tendo... À medida que ele vai vendo que está sendo cumprido os requisitos, ele vai marcando um X. Esse papel aqui, esse formulário, ele é o papel que é apresentado para o Corpo de Bombeiros. Está aqui, Corpo de Bombeiros. Fui lá e atestei, assinei o documento, dizendo que está lá preenchido todos os requisitos. Muito bem. Foi dada entrada nesse documento lá no Corpo de Bombeiros, mas o processo nunca saiu. Então, é 11 anos funcionando sem esse atestado de segurança no shopping da cidade. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Teresina, que vai falar a respeito do assunto. Nós vamos ver qual vai ser a posição da Prefeitura em relação a esse documento. Afinal de contas, ele é tão importante e fundamental assim para garantir a segurança de um imóvel? A informação é de que sim. E por que não tem? E se não tem o shopping da cidade, quais os outros prédios que possuem? É usual, é comum não ter esse tipo de atestado? Vamos falar sobre tudo isso nessa edição aqui do nosso Jornal do Piauí. Vou trazer mais informações aqui ao vivo no Jornal do Piauí sobre o shopping da cidade. Ontem, um incêndio atingiu 16 lojas lá no shopping da cidade. A repórter Gorete Santos acompanhou o dia de hoje, traz informações para nós ao vivo aqui no Jornal do Piauí. Gorete. Pois é, Joelson, neste momento, equipes de funcionários do shopping da cidade estão fazendo a limpeza. Lá dentro, somente esses funcionários da limpeza e também da manutenção, né, que fazem, na verdade, a manutenção elétrica, hidráulica, sanitária do shopping da cidade. A manhã de hoje foi de bastante movimentação aqui no entorno do shopping da cidade, muitos permissionários que não puderam entrar, a maioria deles. Também clientes desavisados a respeito do incêndio de ontem à noite, então estavam em busca das compras, já que ontem foi o primeiro dia de retomada das atividades. Muita movimentação, do lado de fora apenas os permissionários que tiveram os boxes destruídos pelo fogo puderam entrar. A gente vai acompanhar, portanto, como foi essa manhã.
Depois de quase 5 meses parado, Pedro tinha investido no estoque para voltar ao trabalho nesta terça-feira. Em pouco tempo, tudo foi consumido pelas chamas. Cerca de R$200 mil em celulares e acessórios de games. No meio do caminho já me avisaram que era na minha loja. Aí eu já fiquei assim, meio atormentado. Consegui chegar aqui e estava tudo destruído. Quase R$200 mil meu prejuízo que eu tive analisando direitinho. Tudo que eu tinha foi embora, né? O incêndio começou pouco depois das 7 horas da noite. Os seguranças tentaram debelar as chamas. Quando eu estava no primeiro piso, que eu olhei para o shopping, para o box que estava o início, né? Aí eu disse, é aqui. Aí nós descemos todos. Mas diante da proporção do fogo, o Corpo de Bombeiros foi acionado. 7 viaturas do Corpo de Bombeiros e mais de 33 mil litros de água foram usados. O incêndio foi controlado totalmente por volta das 10 horas da noite, diante dos olhos de vários permissionários que registravam que podiam. 16 boxes foram completamente destruídos. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio. Na manhã de hoje, muitos trabalhadores estiveram no local, mas somente quem teve box afetado pôde entrar. O shopping da cidade foi interditado até a realização da perícia pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar. O administrador do local diz que o incêndio abalou a todos, ao final do primeiro dia de retomada das atividades. Nós não reabrimos o shopping à toa, teve um controle do CAL, teve um controle da Prefeitura de Teresina e o controle também até da Vigilância Sanitária. Foi feito um estudo, foi analisado, foi olhado, detalhe por detalhe. Foi um processo de 2 meses, entendeu? De adaptação. A gente passou 15 dias, 20 dias reestruturando fisicamente nosso shopping, com sinalizações de segurança. Há permissionários que chamam a atenção para as instalações elétricas. Como o shopping é todo metalizado, se a gente não tiver um eletricista que possa verificar todas as instalações, mediante um trabalho que eu faço, é bom que o shopping disponibilize um eletricista para olhar. Então, graças a Deus que nessa circunstância aí, não teve nenhuma vítima, mas foi perda de materiais. Mas segundo a administração do shopping, há supervisão técnica permanente. Aqui o permissionário a maioria deles aqui faz as coisas por conta, às vezes nem comunicam a gente. Quando a gente vem saber, já está pronto. A gente passou um período fazendo esse processo de desligamento à noite. Aí o que foi que aconteceu? Eles pediram que retornasse a energia, porque estava prejudicando eles. Mas quanto a isso, de não existir uma manutenção periódica, essa informação não confere. A Prefeitura aguarda o resultado da perícia do Corpo de Bombeiros e a avaliação de engenheiros que devem definir a dimensão dos danos estruturais e se há possibilidade de reabrir o shopping da cidade de forma parcial. O prefeito Firmino Filho visitou o local e informou que também está sendo estudada uma possibilidade de dar continuidade ao trabalho de quem teve boxes destruídos enquanto for realizada a reforma. Vamos fazer um levantamento da estrutura do prédio para saber se ela foi danificada ou não pelo fogo. E a partir desse diagnóstico da estrutura que nós poderemos saber se a magnitude de reforma que vai ser necessária para recompor esses 11 ou 12 boxes que foram atingidos. Temporariamente, aqueles que tiveram seus boxes atingidos vão ter uma estrutura temporária para funcionar fora ali no saguão do prédio. E, ao mesmo tempo, nós, no retorno, vamos dar condições para que eles possam retomar suas atividades econômicas. Seu Brito trabalha no local desde a inauguração, há 11 anos, vendendo e consertando relógios. Havia aplicado R$60 mil em novas peças, fora o que já havia na loja. Aos 72 anos de idade, vai recomeçar do zero, de cabeça erguida. E ninguém pode se desesperar, nem fazer nada, não, ninguém pode fazer nada. É se conformar. Situação realmente muito difícil, viu, Joelson, para todos eles, né? Depois de quase 5 meses parados, sem trabalhar
e aí de repente estavam todos otimistas, reaplicando nos negócios para poder retomar as atividades e de repente são surpreendidos por um fogo que acaba destruindo tudo. São 16 permissionários que acabaram perdendo tudo. Essa questão da eletricidade, Joelson, ela foi ventilada por alguns permissionários aqui, falando do receio, do risco, né, de curto-circuito. Mas não há nenhuma suspeita ainda levantada pelas autoridades, inclusive pelo Corpo de Bombeiros, em relação a essa questão, de que isso de repente possa ter provocado o incêndio de ontem à noite. Essa causa ainda permanece um mistério para todo mundo. O Corpo de Bombeiros deve fazer a perícia na tarde de hoje, às 2 horas da tarde. E, como eu havia falado anteriormente, a Defesa Civil esteve aqui na manhã de hoje e a Polícia Civil também. Então, todos esses laudos devem reforçar, né, servir de provas para se chegar definitivamente ao que provocou esse incêndio na noite de ontem, Joelson. Tem então Gorete Santos trazendo informações para nós direto do shopping da cidade. Realmente uma situação muito triste das pessoas que perderam tudo, 16 donos de lojas no shopping da cidade. Gorete, como é que foi o serviço do Corpo de Bombeiros para o atendimento dessas chamas, Gorete? Olha, Joelson, na noite de ontem, pelo menos com quem nós conversamos hoje, disse que o Corpo de Bombeiros veio rapidamente. Primeiramente, a informação que nós tivemos, inclusive de alguns permissionários, é que essas chamas, elas teriam sido vistas inicialmente por uma pessoa que passava pelo local. Porque os fiscais estariam do outro lado do shopping, no lado da margem da Avenida Maranhão. Na verdade, nesse momento em que ocorreram os primeiros focos de incêndio por volta de 7 horas da noite. Então, essa pessoa que teria visto. E aí, em seguida, esses fiscais começaram a tentar debelar o fogo, aqui há hidrantes, também extintores de incêndio, e eles usaram esses equipamentos. Mas quando viram a proporção que o fogo estava tomando, então acionaram o Corpo de Bombeiros. A informação de que nós temos é de que eles não teriam demorado muito a chegar. A estrutura toda é metálica, o material que é vendido aqui no shopping da cidade, na grande maioria, é tecido, porque são roupas e também materiais eletroeletrônicos, né? Celulares, games, acessórios, aparelhos de som, relógios, enfim. São equipamentos que acabam ajudando nessa propagação, porque são equipamentos bastante inflamáveis, né? Esses produtos. E aí o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar esse incêndio depois de aproximadamente 3 horas, por volta de 10 horas da noite, Joelson. Tá aí então o Gorete Santos trazendo as informações. Veja que as imagens mostram o trabalho que foi feito pelo Corpo de Bombeiros. A Major Nájera, que comandou a operação, falou com a TV Cidade Verde, agora pela manhã, a respeito do trabalho que será feito de agora em diante. Vamos ouvir. A tomada de decisão inicial ao combate a essas chamas, o comandante do socorro conseguiu concentrar, diminuir essas chamas e concentrá-las apenas no pavimento térreo e em 16 boxes. É um incêndio que tinha potencial para ser um incêndio de grandes proporções e o Corpo de Bombeiros conseguiu mantê-lo em um incêndio de médias proporções. O local está isolado, tem que ficar isolado até a conclusão do trabalho da perícia, porque qualquer movimentação de material, qualquer pessoa transitando pelo local pode alterar o trabalho da perícia. Bom, ela também fala a respeito dos protocolos de combate a incêndio. Qual é o objetivo? Para que serve? Vamos ouvir. Um projeto de combate a incêndio ele é necessário ser feito para quê? Para dimensionar a quantidade de preventivos fixos ou móveis que tem no local, para, num caso desse, ele ser utilizado e minimizar os danos no caso de um incêndio ou pânico. Analisadas rotas de fuga, quantidade de carga extintora que deve ter no lugar, como extintores, saídas de emergência, sinalizações de emergência, blocos de energia também, para direcionar as pessoas num caso de incêndio. Tudo isso é colocado no projeto. Se tudo isso está no projeto, eu não tenho conhecimento porque eu não tive acesso a esse projeto ainda. E nem a equipe que está de plantão na hora não tem tempo hábil para, antes de ir para o combate, pegar o projeto e estudar. Não tem como. Não sei se ele tem esse atestado de regularidade do Corpo de Bombeiros. Ainda vai ser verificado posteriormente.
Então, as informações do Corpo de Bombeiros, Gorete Santos, quero agradecer a você, obrigado, Gorete, pelas informações. Por aí, a movimentação segue como está, apenas técnicos, funcionários é que têm autorização para entrar e recuperar parte da estrutura, né, Gorete? Exatamente, Joyce. O prefeito Firmino Filho disse que a ideia, o objetivo é reabrir o mais rápido possível, né? Então essa avaliação está sendo agilizada, segundo essas autoridades, para que se possa o mais rápido possível ter uma dimensão dos danos estruturais, porque se tivesse sido de forma localizada, nesse espaço dos 16 boxes, a ideia é manter esse local interditado e abrir o shopping da cidade e os demais permissionários voltarem a trabalhar normalmente. O prefeito Firmino Filho falou, inclusive, que está sendo estudada a possibilidade de realocar esses 16 permissionários para um outro espaço que ainda está sendo levantado, enquanto a reforma dos boxes deles é feita, né? Então a ideia é que possa agilizar todo esse processo para que não permaneça ainda mais tempo fechado e esses profissionais sem trabalho, uma situação que já dura quase 5 meses, Joelson. Muito obrigado, Gorete Santos. Obrigado, Gorete, trazendo informações para nós aqui no nosso Jornal do Piauí. 5 meses de fechado em função da pandemia, depois incêndio e agora sem previsão de volta. É muito complicado a situação que envolve o shopping da cidade. Por isso, o prefeito assumiu esse compromisso de procurar um novo espaço para que as pessoas, os permissionários, possam continuar trabalhando nesse período da pandemia. E é claro, de volta da pandemia, é claro que vão vender o quê, né? Mercadoria que se perdeu com o incêndio, então precisaram refazer esses estoques para poder voltar ao trabalho. Não é fácil a vida do permissionário que perdeu tudo nesse incêndio lá no shopping da cidade.